Olá amigos do Jornal do Carro, eu sou o José Leme e esse daqui é o Volkswagen Nivus, o novo SUV da marca. Bem, por que SUV? Se você olhar para ele, você vê que ele tem estilo de coupé. Ele tem suspensão elevada como de um SUV. Aonde exatamente esse carro fica é o que a gente vai falar nesse vídeo. Porque ele não é um Polo aventureiro, mas ele também não é um SUV por completo, como se propõe o T-Cross. Então, se liga aí. Como um carro que é derivado do Polo, o Nivus tem sim algumas coisas que são bem similares ao hatch do qual ele surgiu. É importante lembrar, antes de tudo, que esse carro é um carro feito, produzido e desenvolvido no Brasil. Ou seja, ele é made in Brasil realmente. O projeto dele foi feito pela área de design da Volkswagen aqui. Ele foi desenvolvido e pensado para cá e depois a Volkswagen gostou tanto desse carro que decidiu que ia exportá-lo para fora do país. Então agora eu vou mostrar para vocês o que é parecido com o Polo nesse carro. Se a gente olha aqui pela lateral dele, a gente vê uma linha muito acentuada, completamente diferente do Polo e também diferente do T-Cross, que termina muito mais reto lá atrás. Mas essa seção de portas aqui é a mesma do Polo. Então assim, quando você olha o carro dessa área até aqui, você tem um carro que basicamente é o Polo. Afinal, ele usa a mesma plataforma, a mesma eletrônica, a mesma motorização. Mas na parte externa ele também tem toda essa área parecida. Aqui, da coluna C em diante, é onde ele realmente muda muito. Por quê? Porque aí ele tem esse caimento de teto de coupé e não de hatch, como do Polo. Agora, o que ele tem de diferente em relação ao Polo? Como eu te falei, esse carro não é um Polo aventureiro, esse carro é muito mais do que isso. A Volkswagen fez uma série de alterações no carro em relação ao Polo, em relação ao T-Cross, para dar a ele, antes de tudo, um design e uma estética própria. Então vou mostrar para vocês aonde estão essas diferenças agora em questão de visual. Se tratando da frente, ele tem faróis, que são deles. A grade também, ela é exclusiva para o Nivus. Qual a diferença? O tamanho dela, o design que foi utilizado e uma novidade aqui para o Brasil é o símbolo da Volkswagen. O Nivus é o primeiro modelo a utilizar essa nova linguagem visual no símbolo da marca. Toda a parte inferior do para-choque também foi pensada para o Nivus, então tudo isso foi feito para dar um ar mais amplo, uma frente maior, mais robusta para o Nivus do que, por exemplo, no Polo ou até no T-Cross, que ele tem uma frente mais quadradona. E aí a gente vai ver as outras modificações desse carro que estão lá na traseira, então vem comigo. Então, mostrando a traseira agora para vocês. Ela lembra bastante a traseira do T-Cross. Em que sentido? Essa faixa preta que liga as duas lanternas, que são de LED, então tem uma luminosidade muito boa, mas para por aí. Por quê? O desenho da lanterna é diferente. No T-Cross é uma lanterna mais quadrada, uma lanterna mais alta, maior. Aqui no Nivus ela é mais achatada e tem um design mais arredondado, exatamente para poder combinar com o visual do carro como um todo. E por isso também a dianteira foi criada assim. O símbolo aqui atrás também é diferente, mas a gente tem algumas outras similaridades. A gente vê que o Nivus vem escrito bem no meio do porta-mala, como acontece com o T-Cross também. E aqui na lateral, mostrando qual é o motor desse carro que a gente vai falar daqui a pouco, que é o 1.0 turbo de até 128 cavalos. Então, ele ganha muito em design o Nivus. A realidade é essa. De todos os SUVs da Volkswagen, de todos os outros modelos da gama atual, ele realmente é o que chama mais atenção. E rodando com o carro na cidade e na estrada, foi possível perceber isso. Ele chama inclusive muita atenção dos donos do T-Cross, até com certo olhar de inveja no quesito de visual desse carro, mas também de outros donos de SUVs. Todo mundo para olhar, inclusive quando o carro está parado. E é aí que a gente entra num segundo detalhe desse carro. Quando a gente está próximo dele, como eu estou agora, a gente tem realmente a sensação de que ele é um SUV. Mas quando você olha esse carro com mais distância, tipo, você estaciona na vaga e olha mais longe, ele não parece tão alto, ele não parece tão robusto. E aí você tem a impressão de que na verdade ele é um hatch. E é exatamente aonde ele se encaixa
dentro da gama da Volkswagen? Ele é um crossover. É exatamente isso que o Nivus é. Ele traz aspectos de dois carros, de um SUV e dos hatches, com muito estilo. Por isso ele é um crossover. E aonde ele se encaixa hoje? Em questão de preço, ele fica abaixo do T-Cross e acima do Polo. Ele custa entre 85 e 92 mil reais, que é mais ou menos aí o preço redondo do que está custando as duas versões, Comfortline e Highline. Apenas isso, sempre com motor turbo e câmbio automático. Quem é o consumidor desse carro? Segundo a Volkswagen, é um consumidor entre 30 e 40 anos com um bom poder aquisitivo. Basicamente, era o mesmo consumidor que comprava o Golf. Então, dá para pensar quem é que a Volkswagen está querendo pegar com esse carro. Então, vamos lá para dentro que eu vou mostrar mais alguns detalhes para vocês. Bem, tratando de dimensões desse carro agora. Por fora, ele é cerca de 7 centímetros maior do que o T-Cross. Apesar disso, o entre-eixo deles é menor. Então, duas coisas são alteradas aí em relação ao irmão. O espaço interno dele é menor, especialmente para quem vai atrás. Quem vai na frente tem muito conforto, eu vou mostrar para vocês. Mas quem vai atrás sofre um pouco. Eu tenho 1,80 m. O banco aqui está ajustado para a pessoa que estava dirigindo, que sou eu. Então, assim, eu fico com o joelho muito próximo do banco da frente, mas tem um bom espaço. Quem vai ao lado também fica tranquilo e normalmente vai ter um bom espaço. Mas uma pessoa que vai ao centro, ela vai ficar muito apertada, sim, porque ele tem o túnelzinho central aqui e tem também o console que prolonga para quê? Para poder ter a terceira saída de ar-condicionado e a entrada USB. Então o que acontece? Se o interior ficou menor, aonde é que ele ganhou em relação ao T-Cross? É lá no porta-mala. O porta-mala dele tem mais de 410 litros, são 415 litros para ser exato. E se a gente usar aquele suporte que a gente consegue baixar o assoalho do porta-mala, ele chega em 420. Em relação ao T-Cross, que tem um espaço para as pernas maior de quem vai aqui dentro, a gente perde lá atrás, porque ele tem cerca de 360 litros. Então é uma diferença considerável para você levar a mala, para você fazer uma viagem. E no final das contas, você acaba tendo que escolher o que é mais importante para você. Você precisa de um porta-malas maior para viajar com uma família, ou você precisa de mais espaço para 4 ou 5 ocupantes no dia a dia dentro do carro, que é o caso do T-Cross. Aqui no geral, ele ainda é um carro confortável, mas como eu falei, para 4 adultos, não para 5. A cabeça aqui também não tá batendo, eu tenho cerca de 1 palmo aqui de distância ainda do teto, então mesmo com essa inclinação do teto, da coluna C, para ele ter essa curvatura aqui, você consegue ter uma distância boa. Uma pessoa de até 1,90 m aqui, ela vai se virar bem sentada aqui atrás. Mais do que isso, essa pessoa com certeza já vai sofrer com uma questão de espaço. Importante lembrar, o carro tem Isofix para você colocar, né, a cadeirinha de criança aqui, uma aqui, outra aqui, e o top tether, que são os dois tipos de fixação para cadeirinhas infantis hoje nos carros. Ele tem também os 3 encostos aqui de cabeça, então no geral ele consegue ainda atender para você fazer uma viagem com 4 pessoas de espaço. E agora eu vou mostrar para vocês o espaço do motorista e o espaço de quem vai lá na frente. Se você chegou até aqui no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo, logo embaixo do vídeo tem aqui, ó, inscrever-se. E também ative o sininho para você receber as notificações do YouTube a cada vídeo novo que a gente soltar aqui no Jornal do Carro. Então, vamos continuar. E aí, quais são as novidades por dentro aqui no caso do Nivus? Vou começar com o volante. Esse volante é novo, não é o volante do T-Cross, não é o volante do Polo. Ele tem um design diferenciado, já tem uma base meio achatada exatamente para dar essa pegada, esse visual de esportividade que ele tem por fora para combinar. E o centro do volante também tem o símbolo da Volkswagen, diferente de todos os outros modelos que estão à venda no país até agora, mas que conforme os carros forem mudando, recebendo facelift ou chegando novos carros, é esse símbolo agora que eles vão trazer no volante. O que ele tem que é igual aos outros veículos?
painel aqui, o desenho do painel é igual, tem essa faixa, né, brilhante aqui no meio, igual o Polo, igual o T-Cross. No caso do T-Cross, ele combina as cores do carro também, com a cor dessa faixa no interior. Toda a parte aqui de comando do ar-condicionado é igual, é equivalente a do T-Cross e do Polo, Virtus também. Alavanca de câmbio, partida por botão, esse espaço, né, que a gente tem aqui um porta-objetos com a entrada USB. E aqui no caso, como ele não tem algumas funções que os outros carros têm, fica esse espaço de acabamento aqui onde seriam botões. Então, assim, é uma coisa que incomoda um pouco no interior do carro, é isso, essa questão de você ter alguns detalhes de acabamento que são um pouco pobres em relação ao design do veículo. Então essa parte, né, toda plástica, mas que é igual dos outros carros, então assim, já é um problema dos outros modelos que são derivados do Polo, essa parte de plástico duro aqui em cima e também aqui embaixo na parte do painel, apesar desse miolo ser muito elegante. É o mesmo problema que a gente encontra aqui na porta, é o mesmo material, o mesmo plástico duro, sabe? Falta um acabamento emborrachado, uma coisa que desse um pouco mais de toque de exclusividade, como aconteceu com o visual pelo lado de fora, entendeu? É importante ter esse toque de requinte que possa agradar mais o consumidor quando ele está dentro do carro. O motorista, particularmente, ele tem um habitáculo, ele tem um espaço muito interessante para ele. Por quê? Além do volante novo, que tem um acabamento, o acabamento do volante é muito legal, esse emborrachado do miolo e ser revestido de couro na versão Highline, a gente tem o painel virtual na versão de topo. Então, ligando aqui, ó, todo um painel virtual e aí o que acontece? A gente pode alterar, né, a visão desse painel para deixar ele mais clean, do jeito que tá, só o velocímetro. A gente pode colocar outros itens por fora. E aqui, voltando para a tela original, eu ainda posso escolher o que eu vejo no centro da tela, além de ter alterado todo o resto. Então, eu posso ver aqui, no caso, está um velocímetro a mais, além, né, do velocímetro analógico, digamos aqui. Mas eu posso vir aqui e escolher a temperatura do óleo, odômetro, consumo, autonomia. Posso colocar uma série de itens aqui que, ao gosto do consumidor, do motorista, ele pode escolher o que ele vai ver aqui. Uma coisa que nem todo motorista faz questão, mas que eu ainda gosto muito, particularmente, e se alguém discordar, por favor, pode comentar aí no nosso vídeo, é o marcador de temperatura. Alguns carros têm deixado de trazer o marcador de temperatura, mas é muito interessante ter para você poder acompanhar caso você venha ter algum problema. Alguns carros ele simplesmente mostra ali a hora que o carro já está aquecendo. Então é uma coisa que eu particularmente gosto muito. A versão de topo Highline, aqui dentro também a gente tem as aletas para troca de marcha. É um item que a outra versão, a Comfort Line, não tem. Para fazer a troca você faz aqui embaixo. Outra coisa que destoa um pouco do interior do carro, de toda essa tecnologia, funcionalidade, é o freio de mão, aqui a alavanca. Seria muito legal se a Volkswagen tivesse optado por colocar um freio elétrico, eletrônico, depende como alguma das marcas preferem chamar mais o freio elétrico para o Nivus. Ia dar um pouco mais de espaço aqui e ia deixar o acabamento mais agradável para o carro. Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a central multimídia, mas depois eu vou trazer toda a novidade da central multimídia exclusivamente para vocês em um vídeo único. Mas para vocês entenderem, pela central multimídia, além dessa tela principal que é onde ela liga, a gente pode ter os dados de consumo do carro, como vocês estão vendo aqui, que é o que também está no painel, e tem um desenho do carro aqui ainda, muito bacana. Aqui, como ele está desligado, ele não está mostrando nada. E aqui é sobre o painel, então eu posso fazer o quê? Eu posso alterar o que eu vejo no painel pela central multimídia. Aqui ele está mostrando percurso e autonomia, que são esses dois itens aqui, que aparecem no meio dos velocímetros. Então, ó, ele mostra o quanto eu já percorri com o carro, 538 km, e 200 km de autonomia ainda para rodar. Então, quando eu venho aqui no Active Info Display, tem o padrão, que é esse que tá. Ó,
coloquei no padrão, ele mudou. Aí ele mostra câmbio aqui e velocidade aqui dentro. Perfil 1, ele mostra o consumo do lado esquerdo e a autonomia do lado direito. E o perfil 2 é o que ele mostra percurso do lado esquerdo e tempo de viagem do lado direito. Então aqui já rodei 16 horas e 12 minutos com esse carro. E, além disso, é possível personalizar como eu coloco isso. Então, além de todas essas opções que eu mostrei, o motorista pode escolher exatamente o que ele quer colocar aqui no painel. Você pode selecionar por conta o que entra no perfil 1 e 2. Então você pode ter duas opções. Ah, eu quero deixar um perfil 1 que é para a cidade. Então eu quero ver o consumo do lado esquerdo e quero ver o quanto eu percorri do lado direito para poder ir fazendo uma média de quanto eu estou gastando na cidade. Perfeito. Ótimo. Então, eu quero usar, ver quanto tempo eu estou levando para chegar de casa ao trabalho. Então você coloca tempo de viagem. Perfeito. No perfil 2 eu quero deixar ele mais focado para quando eu estou na estrada. Sem problemas. Você coloca aqui autonomia, por exemplo, do lado esquerdo para você saber quando você vai ter que parar no posto ou não. E do lado direito você escolhe colocar aqui aceleração. E aí é só salvar a mudança que você fez e ela fica no perfil. Mais uma tela, que aí é a tela do Volkswagen Apps, o Volkswagen Play Apps. Aqui é onde eu quero exatamente mostrar para vocês todos os detalhes nesse próximo vídeo, porque vale muito a pena entender tudo que essa central tem de diferente. Voltei para a tela principal. Ela tem, obviamente, alguns itens aqui rápidos, né? Para você entrar no telefone, música, os aplicativos. Você mexer aqui no volume, porque ela não tem, né, nenhum botão, ou é pelo volante, ou é no sensível ao toque. E aí eu posso ainda cuidar de várias outras funções, e entre uma delas, muito interessante, que eu vou mostrar depois para vocês, o modo Valet, que bloqueia a central multimídia quando você entrega o carro na mão de um manobrista, por exemplo. Bem, abri o capô aqui. Bem, o carro é um carro mais barato, não é um carro exatamente de custo alto, então ele continua tendo aqui, né, a nossa barrinha para manter o capô aberto e não é um amortecedor hidráulico. O que a gente pode falar sobre o motor? É o motor 1.0, 3 cilindros turbo. É o mesmo motor de Polo Highline, de Virtus Highline e de T-Cross nas versões de entrada, porque o T-Cross tem o motor 1.4 turbo. Quantos cavalos esse motor gera? 128 cavalos com etanol. Qual é o câmbio disponível para o Nivus? Apenas o automático de 6 marchas. Ele tem a opção de trocas pela alavanca ou por borboleta atrás do volante. E como o carro se comporta com esse conjunto? Essa é a grande pergunta. A diferença não é grande porque a gente encontra no T-Cross. E o que isso significa? Você deve estar perguntando. Significa que ele é um carro com desempenho justo, ele tem um desempenho adequado, mas não dá para esperar do Nivus um comportamento esportivo que faça jus ao visual do carro. É importante ter isso muito claro. Ele é muito bom em retomada, ele é muito bom em ultrapassagens, porque o torque chega cedo no motor 1.0 turbo. Cerca de 1.500 rotações ele já está disponível o torque máximo, que é de cerca de 20 cavalos, de 20 kg de torque, perdão. Então, o que você encontra nele é um carro com desempenho satisfatório, você não vai sofrer para conseguir fazer ultrapassagens, para conseguir fazer retomadas. O câmbio é bem casado com o motor, eles fizeram um ajuste diferente, a engenharia da Volkswagen disse, e isso deu um acerto que mitigou um problema que a gente tinha no Polo. O Polo costumava ter um probleminha de dar alguns trancos quando você exigia um pouco mais de rapidez dele, na combinação do 1.0 com o câmbio de 6 marchas, o que foi mitigado aqui de uma vez. Resolveu o problema, você não sente mais tanto
esse atraso, essa cabeçada aí na conversa entre o câmbio e o motor. Então ficou bem melhor nesse sentido o carro. Outra coisa muito interessante é, a gente sabe que o motor 3 cilindros ele tem mais ruído e é natural do carro que isso aconteça. É um motor que vibra mais, é um motor que faz um pouco mais de barulho. Então a Volkswagen melhorou o isolamento acústico do Nivus em relação ao Polo, principalmente ao carro de qual ele é derivado, que você escuta muito menos o som do motor dentro da cabine. Quando você está com os vidros fechados e sem som ligado, é muito sutil o som do motor invadindo a cabine. Então assim, ficou mais confortável, ficou mais agradável de guiar o carro nesse sentido do que você encontra também no T-Cross, porque o T-Cross 1.0 você tem uma questão de isolamento acústico que deixa passar muito o som para dentro do carro. Bem, e o que esse carro traz de série para você que está pensando em adquirir? Nas duas versões, 6 airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, Isofix, top tether, luzes de LED, câmera traseira, sensores na dianteira e na traseira. Um item que é exclusivo desse carro nesse segmento no Brasil é o ACC adaptativo, que é o controle de velocidade adaptativo em português. O que esse sistema faz? Você regula a velocidade que você quer e também a distância em relação ao carro da frente. Então, no painel você consegue enxergar de 5 a 0 barrinhas quando você faz esse ajuste. E ali você consegue o quê? Regular a distância que você quer manter para o carro da frente. E ele faz isso automaticamente. Então você está na estrada dirigindo aqui, você coloca lá 120 por hora, que é a velocidade regulamentada máxima no Brasil em algumas estradas. Está 120 por hora. Se entrar um carro na sua frente, ele automaticamente vai reduzir a velocidade do carro para manter a distância que você estipulou. Então, se você estipulou que você quer manter a distância mínima, que são de 2 carros para o carro da frente, é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai manter a velocidade que dê para manter, desde que ele consiga ficar a 2 carros de distância do veículo da frente. O outro item exclusivo do segmento que vem junto com o ACC é o freio autônomo de emergência. O que ele faz? Em velocidade de até 30 km por hora dentro da cidade ou na estrada, por exemplo, a velocidades maiores, se o carro perceber que você não está freando e o sensor enxergar que você está chegando muito rápido num carro na frente, ele automaticamente vai acionar os freios. Além disso, ele dá um grande alerta vermelho no meio do painel de instrumentos e aciona no sistema de som um alarme, que é exatamente para ativar esse modo de alerta também no condutor, para que aí ele pise no freio para entender que ele estava chegando num outro carro muito rápido e que ele poderia sofrer uma colisão. Nenhum outro carro desse segmento oferece esse sistema no país. Então é muito legal, é muito diferente. Obviamente que o freio de emergência eu não fiz questão de conhecer. Já tive a oportunidade de, dentro numa pista de testes, ver como esse sistema funciona com outro carro da Volkswagen, com o Jetta da geração anterior. Então não preciso fazer o teste na rua para entender como funciona, mas o ACC ele é muito confortável de se usar assim na estrada, especialmente quando você tem um fluxo maior de veículos. Ah, Zé, mas ele tem o mesmo ACC que outros carros? Não, porque a gente tem um outro ACC que é mais avançado, que é o ACC com controle de tráfego. Que o que ele faz? Ele consegue parar e acelerar o carro sozinho no congestionamento das ruas, como a gente está ouvindo aí de fundo. Então você está no trânsito ali, na Marginal, aqui em São Paulo, e aí você dá aquela freadinha, para, a hora que o outro carro da frente andou, ele automaticamente anda sozinho. Ah, o Nivus faz isso? Não. O Nivus é um nível abaixo de ACC, mas já traz muito conforto quando você tem a possibilidade de fazer isso. Falando de suspensão, a suspensão do Nivus, ela é 27,5 milímetros mais alta do que a do Polo. Ah, então ele fica mais molenga? Não. A Volkswagen conseguiu fazer um acerto muito bom de suspensão,
para manter o carro muito estável. Então, quando você entra em curvas, apesar de você ter uma distância maior do solo, o carro se mantém estável, a carroceria não tem aquela tendência a ficar deitando na curva quando você entra com o carro, ela continua bastante estável. Isso é muito conforto, não só para quem está dirigindo, que tem uma tocada mais esportiva, mas também para quem está dentro do carro, porque não fica sendo jogado para lá e para cá, por exemplo, numa estrada de serras, que seria o caso da ida para Campos do Jordão, dando um exemplo aqui simples. Então, apesar desses 27,5 milímetros a mais de altura, que é da suspensão e da altura do pneu, a Volkswagen conseguiu oferecer um acerto que continua sendo bem bacana para quem gosta de dirigir. Quando a gente fala dessa versão, particularmente que é uma versão de lançamento, a gente está falando de um carro que é a Launch Edition. Esse carro, ele foi feito com alguns detalhes especiais que custaram R$ 1.700 a mais na versão Highline. E o que ele tem de diferente? Acabamento preto no espelho, acabamento escurecido nesses detalhes, a roda com acabamento escurecido e o teto pintado em preto, que dá a ideia de ser um teto panorâmico, mas não é. É um teto convencional, ele não tem teto solar, mas ele dá um charme diferente com o teto pintado de preto. Junto a isso tudo, outro detalhe dessa série especial de lançamento é essa pintura, chama cinza Moonstone. Além dela, há uma segunda cor, vermelho Sunset, que também é uma cor especial de lançamento e que foi criada apenas para o Nivus, no caso da vermelho Sunset. Bem, amigos, vocês viram o que o Nivus tem, o que o Nivus é, o que o Nivus traz, e inclusive como ele se comporta na estrada. Trouxe aqui um pouco das minhas impressões para vocês. Tudo que vocês quiserem saber, se vocês tiverem dúvidas, se vocês discordarem de alguma coisa sobre o que foi dito, pode comentar aqui nos comentários do vídeo, a gente vai responder, a gente vai ler tudo, entendeu? Com certeza a gente vai levar em conta. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Então, se você ainda não está inscrito, assine o canal do Jornal do Carro clicando aqui embaixo. Se você não tem as notificações ativadas, clica no sininho para você receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo. E também acompanhe a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, Jornal do Carro, Facebook e também o nosso site, jornaldocarro.com.br. Até mais!